Hoje eu quero falar sobre a quarentena, é a minha última mensagem sobre quarentena, né? E eu quero falar com vocês sobre a quarentena do povo de Israel. Israel também passou em quarentena. E eles passaram na quarentena por uma decisão infeliz, por uma escolha insensata. E hoje eu quero lembrar você que muitas vezes nós estudamos todas as quarentenas na Bíblia, de José, de Elias, de Davi, né, de Jesus, estudamos todas. Agora, nenhuma delas foi por uma escolha. A quarentena de Israel foi por uma decisão errada. Como assim, bispo? Pois é, decisões erradas podem nos levar para quarentenas, podem nos tirar de um caminho mais curto e nos levar a um período onde nós temos que repensar nossas vidas, nossas escolhas, nossos corações. Foi o que aconteceu aqui, nesse caso, que você vai estudar comigo hoje, na quarentena de Israel. E eu quero ir com você no livro de Números, começar no capítulo 13, Números 13, versículo 25 em diante. Números 13, capítulo 13 de Números, 25 em diante. Vamos lá. É um texto bonito porque mostra como foi a decisão de Israel infeliz. Uma decisão difícil. Uma decisão, uma escolha insensata e que, consequentemente, trouxe para eles uma quarentena que não estava programada, que não estava prevista, que não era um plano, nem plano perfeito de Deus. Tornou-se o plano permissivo de Deus. E quarentenas mostram isso para nós. Quando nós estamos na vontade perfeita ou na vontade permissiva do Senhor. Tem coisas na nossa vida que é a vontade perfeita de Deus. Nossa fé, nossa salvação, nossa paz, nosso casamento, nossa aliança, né? Nossa vitória, tudo isso é vontade perfeita. Agora, tem coisas que são vontades permissivas de Deus. Aí, o homem escolheu, Deus deu livre-arbítrio, e pelo livre-arbítrio a pessoa pode escolher que caminho andar. Mas não é o plano perfeito, mas foi o plano permissivo. E aqui encontramos Deus dando a eles o plano B. O segundo plano, a vontade permissiva. No versículo 25 diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto, Parã, a Cádiz, deram-lhe contas a eles e a toda a congregação, mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, verdadeiramente ela mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nela é poderoso, cidades são muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque, os amalequitas habitam no Neguebe, os heteus, jebuseus, e aí eles habitam na montanha. Os cananeus habitam no pé do mar e na beira do ribeiro. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E aí os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é maior e mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é a terra que devora seus moradores. Todo o povo que nela vimos são homens de grandes estaturas. Também os gigantes estão lá. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Que decisão infeliz! Como essa decisão dividiu os 12 espias. 10 ficaram na visão negativista, 2 ficaram na visão positivista, de fé. Josué e Calebe falaram: vamos subir, olha o fruto é maravilhoso.
A terra formosa, poderosa. Olha o tamanho desse cacho de uva, né? Olha o tamanho dessa romã. Eles trouxeram frutos fantásticos. E disseram, nosso Deus nos ajudará, prevaleceremos. Mas os 10 espias, 5 vezes mais, eles eram 2, os outros eram 10. Os 10 espias disseram, não subamos, porque não prevaleceremos. Que coisa, né? Quantas vezes a gente recua em certos momentos da vida e aquela decisão nos custa. Você não vai recuar da vontade de Deus, do desafio de Deus, da palavra de Deus na tua vida. Amém? Você vai avançar. Você vai avançar. Essa cidade é muito importante, Cades Barneia, em Parã, no deserto. Tinha um nomezinho da vilazinha chamada Cades Barneia. Cades Barneia foi uma cidade de divisão de águas. Foi uma cidade que dividiu os corações, as escolhas, as decisões. E aquilo custou-os todos, todo o povo, todos os homens, todo o arraial, 40 anos de quarentena. 40 anos, foi a quarentena mais longa da Bíblia, junto com a quarentena de Moisés. Foi muito longa. Muito longa. Moisés passou a quarentena dele lá na terra do seu sogro, no deserto de Padã Arã, onde ele casou. Deus reconstruiu a vida de Moisés. Agora, Israel passa a quarentena aqui, todo o povo, e Moisés passou de novo. Olha o preço do líder por amor a seu povo. Moisés passou novamente com eles. Imagina. Agora, o que eu quero hoje é mostrar para você que escolhas têm consequências. Cada vez que você diz, eu vou subir, cada vez que você diz, eu vou ficar, cada vez que você diz assim, eu vou avançar, eu não vou avançar, cada vez que você diz assim, eu vou honrar minha aliança com meu Deus ou não, isso define nosso futuro, isso define nosso amanhã. E aqui, essa decisão foi muito importante, porque eles gostaram da terra. Eles disseram, a terra é maravilhosa, a terra não tem nada errado. O problema é que nós não vamos conseguir entrar lá. Eles não questionaram a terra, o propósito. Eles questionaram o poder de Deus para levá-los a chegar lá. Esse foi o problema. Muitas vezes nós questionamos não o propósito em si, mas o amor de Deus, a graça de Deus, o carinho do Senhor conosco, o braço estendido dele para fazer seus milagres. E foi isso que pesou. Se eles tivessem falado, não, a terra não é o que nós imaginamos, ela não tem o que pensamos, olha, poderia ser melhor, mas eles não falaram isso. Eles não disseram isso. Eles disseram, essa terra é maravilhosa, tem tudo o que nós queremos. Então por que vocês não foram? A gente não ia conseguir. A gente achou que nós iríamos morrer, nossos filhos ficariam escravos. Nós achamos que nós éramos pequeninos, eles eram homens gigantes, grandes. Tem ali um exército de anaquins, né? De quem Golias foi um dos filhos, um dos descendentes, gente muito forte. Nós não íamos conseguir. Então, na verdade, eles questionaram o poder de Deus, a graça e a força de Deus na vida deles. Foi isso que eles questionaram. E o Senhor não gostou disso. Olha o que acontece no capítulo 14, gente. Versículo 1. Toda aquela congregação levantou em alta voz, chorou a noite inteira. Eles entraram tipo de um surto, né? A miragem do caos entrou na mente deles. Sabe quando o medo te paralisa? Sabe quando o medo forma uma imagem? Eles perderam a oportunidade de ver a imagem real. O medo, porque, gente, tudo é nosso cérebro. Se o nosso cérebro levar o nosso pensamento cativo para uma realidade, você está lá. E se o cérebro cria uma tempestade, então a minha realidade é a tempestade. Não importa que aquela situação seja uma situação ridícula, seja uma situação
simples, fácil. Não, porque não é a situação, é o meu cérebro. Se você está numa piscina e começa a se debater e o teu cérebro entra em pânico, você pode afogar na piscina. Não tem sentido uma coisa dessa, mas tem, porque é o cérebro. A gente enxerga o que o cérebro mostra. Então, nessa crise, nesse episódio, eles começaram a ver o futuro de uma maneira tão amedrontada, que eles perderam a capacidade de análise real da situação. O medo entrou na mente deles, entrou na vida deles e deturpou a realidade deles. E isso pode acontecer conosco. Em situações onde nós somos colocados para tomar decisões, para fazer escolhas. O medo passa a guiar nossas vidas, não é? A gente passa a ver as coisas de maneira invertida. Percebe? Josué e Caleb tinham uma visão totalmente diferente dos 10. Caleb disse assim: eles serão nossos pães, ou seja, nós vamos nos fortalecer com essa batalha, nós vamos nos tornar maiores, nós vamos vencer. Caleb dizia isso. Aqueles desafios não vão nos destruir, vão nos fazer mais forte. Pão, o que é o pão? Pão é para fazer a gente mais forte, pão é para nos alimentar, pão é para nos dar força, é o pão que constitui nossos corpos. Então, para Josué e para Caleb, aquele desafio era grande, claro que era grande, mas seria mais um treinamento para eles. Deus não iria destruí-los, Deus estava treinando-os. E isso serve para você, para mim, isso vale para todos nós. Cada desafio que passamos na vida é apenas para nos exercitar, é apenas para nos movermos para perto e ficar mais fortes, e não para nos destruir. E aqui, esse povo chora, esse povo clama, esse povo desespera, e desespera muito. E lá no versículo 20 do capítulo 14, do versículo 20 em diante, agora nós encontramos 14 e 20, nós encontramos uma coisa muito interessante. Muito interessante. Diz assim, deixa eu pegar direitinho aqui. Isso, 14 e 20. Moisés percebe que eles estão passando o limite, que eles estão quebrando o limite. Moisés percebe que aquela decisão deles estava embutida uma sentença de voltar para o Egito, de dizer: felizes eram nós que estávamos no Egito. Eles questionaram o Mar Vermelho, eles questionaram, eles questionaram o exército de Faraó morrendo afogando dentro das águas, eles questionaram as pragas, e eles falaram, eles voltaram no seu coração. E Moisés falou: não faça isso, gente. Não faça isso, gente. Realmente, nós temos desafios novos, mas como Deus já nos ajudou no passado, Deus vai nos ajudar agora. Deus te ajudou no passado, te trouxe até aqui, Ele vai te levar para frente, Ele vai te dar vitória. E no versículo 20, diz assim, Deus ficou muito bravo, chateado, com eles, e Moisés intercede. No versículo 19, Moisés diz: perdoa a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como tu tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra eu lhe perdoarei. Porém, tão certo como eu vivo, como a terra será cheia da glória do Senhor, nenhum destes homens que viram a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi a seus pais. Porém, meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, ele me perseverou em seguir, ele, e a sua descendência a possuirá. E Josué. Agora, Deus toma aqui uma decisão em consequência da escolha que eles fizeram. O Senhor disse: olha,
Vocês viram meus prodígios, vocês viram minhas maravilhas, vocês viram meus sinais que eu fiz, e vocês me testaram, me provaram 10 vezes. Então Deus toma o plano B. Ele diz: bom, por suas escolhas, você escolhe suas consequências. Sempre foi assim com o homem. Cada escolha que nós fazemos são consequências que nós escolhemos. Esta quarentena mostra exatamente isso. As escolhas que temos trazem consequências que não queremos. Escolhas que optamos trazem consequências que não pedimos. Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus permitiu que nós tomássemos nossas decisões e nossas escolhas, mas as consequências seriam nossas. E aí, Deus disse: vocês vão ficar rodando essa terra por 40 anos. Aquilo que vocês poderiam conquistar em 40 dias, vocês vão gastar 40 anos por uma escolha pensada, calma, bem construída que vocês fizeram. Porque não foi uma escolha de 2 minutos, 10 minutos, 40 minutos, 1 hora. Ficaram a noite inteira clamando, chorando. Eles entraram em um surto psicótico, o país todo. E aquilo trouxe muita consequência. No versículo 30, eu já mostrei para vocês. E aí, no versículo 35, diz assim, deixa eu pegar o 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis a experiência da minha reprovação. Eu, Senhor, falei, e assim farei a toda esta congregação que se levantou contra mim no deserto. Ali ficarão prostrados. Que triste, né? Que triste. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, eles sobreviverão. Versículo 38. Queridos, eu quero ser da geração de Josué. Eu quero ser da geração de Caleb. Eu quero olhar cada desafio e fazer a minha escolha alinhado ao que Deus fez no passado da minha vida. Eu não quero jogar o passado fora e dizer: ah, meu Deus, e cair num pânico. Não, quero dizer, não, como Deus já moveu tantas vezes, Ele vai mover agora. Os desafios novos que estamos vivendo não é para nos levar ao desespero, não é para nos levar a arrancar o cabelo, não é para nos levar a um ponto de entrarmos e desconfiarmos da sua aliança, do seu amor, do seu cuidado, da sua proteção. Mesmo quadro, mesma situação, 2 atitudes diferentes, 2 escolhas completamente diferentes uma da outra. 10 entraram em pânico e paranoia. 2 olharam e falaram: não, isso aqui vai ser apenas um teste para nós nos tornarmos mais fortes. Como Deus nos ajudou no passado, Ele nos ajudará até agora. O que você acha que é mais fácil? Vencer um exército ou abrir o mar? Abrir o mar, é lógico. Imagina, se Ele abrir o mar, imagina, quem abre a água, gente? E passa um exército, 3 milhões de pessoas a pé? Que isso? Agora, vencer esses exércitos dos inimigos não é nada. No Ciência e Fé agora, semana que vem, o professor Schroeder, eu pedi para ele, já está na Bíblia científica nossa, mas eu pedi para ele para falar sobre 2 temas. Do livro de Josué, o sol parou. Como é que é aquilo que o sol parou? Isso é uma passagem difícil de entender, isso é uma passagem difícil de interpretação. Outro foco que ele vai falar é sobre as muralhas de Jericó. O que derrubou aquelas muralhas? O poder de Deus, milagres, amém, sem dúvida. Mas que fenômeno que Deus usou? Deus usou um fenômeno, qual foi? Então o professor Schroeder vai falar sobre esses 2 temas. Só ele vai escapar do tema da pandemia e vai ficar preso nesses 2 temas. Os outros vão abordar essa pandemia. Participe, organize a sua agenda, pegue esse ensino, porque vai ser maravilhoso. Como Deus trabalha, como Deus age. O poder de Deus para abrir um mar, que moveu
todo um exército de meteoritos que passou aqui na hora certa, que fez uma atração gravitacional. Meu Deus, imagina. Mas Deus fez, e cumpriu, e abriu o mar, e eles passaram. E assim também Deus fez depois, 40 anos depois, com a nova geração. Aquela geração não viu, aquela geração não participou. A nova geração sim. Eles viram Jericó cair, um muro que tinha uma cidade lá em cima, um muro dobrado, um muro de quase, 5 quilômetros de distância de muro. Você pode construir casas, você pode construir ruas lá em cima. Era assim que funcionava. Queridos, eu quero dizer para você hoje, sua escolha, nossas escolhas definem o nosso futuro. Se vamos para uma quarentena ou se entramos, se tomamos um caminho reto ou se ficamos andando em círculo. Faça escolhas corretas. Faça escolhas diante do Senhor, né? Lembre-se do Deus dos milagres do seu passado, para que você não recue na hora que você tem que avançar. Hora de avançar é de avançar, não é de recuar. Amém? Que Deus abençoe essa semana, que Deus abençoe esse dia, que Deus abençoe tuas escolhas, que Deus abençoe, que você jamais possa dizer: meu Deus, não vamos conseguir, meu Deus, nós estamos sozinhos, Senhor, o que vai acontecer conosco? Não. Que você possa dizer: Deus está comigo, Ele é a nossa força, Ele já nos trouxe até aqui, Ele nos ajudou no passado e Ele vai nos ajudar da agora para frente. Ele vai abrir o que precisa abrir, Ele vai fazer o que precisar ser feito. Amém ou não? Dá para dizer amém? Graças a Deus. Não recue perante os desafios que a fé traz para nós. Tem hora que você tem que crer. Eu não posso, às vezes eu falo, eu não consigo ver por onde, mas eu posso ver que o meu Deus é capaz de construir soluções. Soluções onde eu não vejo. Está escuro, mas meu Deus está perto. Se Ele está perto, Ele vai me ajudar. Se Ele está perto, vai ter luz, vai ter uma saída, vai ter uma solução. Ele nunca falha. Ele nunca nos abandonará. Amém? Dá para dizer amém? Graças a Deus. Fique com essa palavra. Pense que decisões, que escolhas trazem consequências. Eu quero que você faça suas escolhas debaixo da direção da palavra de Deus. Faça suas escolhas sob a memória dos milagres passados. Não em cima dos seus medos. Não em cima das suas fobias, né? Eles criaram uma realidade virtual. O pior, uma realidade virtual muito ruim. Agora eu quero orar com você. Agora eu quero pedir que a bênção de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde. É hora de você dizer: Deus, me ajude, Senhor. Eu não posso negar tudo que Tu fizeste na minha vida. Eu não vou voltar para trás, Pai. Eu quero caminhar, eu quero avançar, eu quero cumprir o meu desafio do futuro na ótica daquilo que Tu fizeste no meu passado. Amém? Ora comigo, levante-se, coloque-se em pé agora, né? Fecha sua Bíblia, fecha sua agenda, né? O material que você tiver na mão. O culto hoje foi um culto gostoso, de família, de casa, eu e a Bispa Lúcia aqui, na nossa intimidade de casa e tal. Mas eu quero que o poder de Deus toque sua vida. Abraça seu coração, abraça sua esposa e ore: Pai, em nome de Jesus eu te peço que o poder do Espírito Santo venha para curar, para transformar, para libertar. Cada homem, mulher, jovem, criança, idoso, adulto. Ajude-nos, Pai, a tomarmos as decisões sempre com a memória dos milagres, sempre com a memória do que Tu fizeste em nosso passado. Livra nossa mente do caos, livra nossa mente Senhor, daquilo que pode ser negativista, derrotista, Pai. Põe a nossa mente na Tua palavra, no Teu poder, na memória. Abençoa cada pai, mãe, homem, mulher, agora, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.